Boa noite, irmãos. Estamos de volta para continuarmos prestando um culto ao Senhor, culto do qual somos devedores a Deus, e principalmente por esse dia onde celebramos a Páscoa, o sacrifício de Jesus por cada um de nós e a sua ressurreição. Então agora nós vamos iniciar esse culto orando e também louvando ao Senhor, para que possamos ter os nossos corações preparados para a mensagem que estaremos ouvindo através da pessoa do irmão Gerson. Então, abaixe a sua fronte, vamos orar e participar desse culto em espírito, em verdade, buscando assimilar cada palavra para que traga aos nossos corações o conforto e o consolo que precisamos nesses dias tão difíceis. Bondoso Deus, mais uma vez nos reunimos em Tua presença para juntos louvarmos e exaltarmos o Teu nome, para que possamos, ó Deus, tanto adorar-te, ó Deus, como exaltar-te, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor já tem concedido a cada um dos Teus filhos e o privilégio que temos de poder, ó Pai, mesmo através desses cultos feitos pelas redes sociais, mas mesmo assim o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado tudo aquilo que precisamos para poder continuar vivendo e, mais do que isso, colocando em prática tudo aquilo que temos aprendido. Obrigado por essa noite. Fale conosco, Pai. Oramos assim agradecidos, pois oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. O rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirando fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluias, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Boa noite, igreja. Que a paz de Cristo Jesus esteja convosco. Mais uma vez aqui, na dependência do Senhor, nosso Deus, do qual Ele está nos dando essa oportunidade de poder chegar até a casa dos irmãos, né? Assim, levando a mensagem de Deus, né? Segundo a Tua Palavra, e tudo que Ele tem falado conosco nesses dias, né? Através do Espírito Santo, né? Que nos conduz, né? A palavra dEle, nos orientando, nos exortando. E para isso, né, o Espírito Santo de Deus falou grandemente ao meu coração, né, na passagem do qual nós iremos ler. E os demais irmãos também que assim têm se empenhado, né, tá levando a mensagem, não só o pastor Wagner, mas como assim o irmão Lucas,
o irmão Emanuel também, que Deus abençoe grandemente a vida desses irmãos que têm nos alimentado com a palavra do Senhor e na minha vida tem sido bastante edificante nesses momentos. Né? Confesso que eu não acompanho apenas os irmãos, mas os demais pastores, irmãos também que fazem os seus devocionais e que com tudo isso tem nos exortado. Então, para isso, mais uma vez estamos aqui com a graça do Senhor para podermos um pouco mais da porção da palavra do Senhor para a nossa edificação e para a edificação da igreja. E para isso eu convidaria os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo 11, onde nós iremos fazer uma leitura ali dos versículos 1 e 9. Livro de Gênesis, capítulo 11, dos versos de 1 a 9. Os irmãos acompanham, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem comigo a leitura. A palavra do Senhor diz assim: toda a terra usava a mesma linguagem, as mesmas palavras. Aconteceu que, ao viajarem do leste, em outras traduções diz, ao viajarem do oriente, eles encontraram uma planície na terra de Sinar e viveram ali. Disseram uns aos outros: venham, façamos tijolos e preparemo-los no fogo. Assim eles usaram os tijolos no lugar de pedra para a construção e barro no lugar de argamassa. Versículo 4. Então eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade, com uma torre cujo cume alcance o céu, para fazermos um nome, nós, e não sermos espalhados por toda a terra. Versículo 5. Adonai desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Adonai, o Senhor, disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua, e veja o que eles estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhes será impossível realizar. Venham, desçamos e confundamos sua língua, para que não entendam o que outro fala. Por isso, a partir de ali, o Senhor espalhou por sobre toda a terra, e eles pararam de construir a cidade, e por essa razão ela foi chamada de Babel, significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor espalhou para toda a terra. Oremos. Pai amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor Deus, pela tua oportunidade, do qual o Senhor está nos dando neste momento, para podermos, sim, Pai, refletir na tua palavra, Senhor Deus, de tudo que o Senhor tem para nos ensinar, nos exortar nesse período em que estamos passando, Senhor Deus. Assim, confinados em nossos lares, junto com nossas famílias, nos edificando. E assim também que possa edificar a tua igreja. Fale, Senhor Deus, com o teu povo, assim como tu falaste comigo também grandemente, através da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, pois ora sim, no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vivemos tempos difíceis, né? Tempos de medo, de incerteza, tempos de confinamento, insegurança, fragilidade e até mesmo medo de morte. É interessante que esses mesmos sentimentos por qual está passando a igreja, o mundo também passa. Então me pergunto, será que nós da igreja estamos sendo diferentes, né? Assim como Israel foi no tempo do Egito, né? Será que nós estamos sendo diferentes como igreja com relação ao mundo? Será que o mundo está vendo diferença em nossas vidas? Né? Porque, como eu falei, Israel ali ele foi diferenciado naquele momento em que o Senhor mandou aquelas pragas ali para o Egito. Israel ele foi totalmente isolado, Israel foi totalmente protegido. É até interessante nós falarmos, né, neste momento disso, de Israel e Egito, do cuidado de Deus, que nós também estamos vivendo um período da Páscoa, né? E aquele momento do Pêssah ali, né, do qual o anjo da morte passou por cima de todas as casas ali dos judeus, foi um momento de proteção de Deus. Então eles estavam protegidos e o povo do Egito viu, né, a mão forte de Deus ali com o povo de Israel, né? E hoje eu tenho me perguntado sobre isso, né? Será que o mundo também, nós como igreja de Cristo, templos do Espírito Santo, será que o mundo está vendo essa diferença em nós ou nós estamos iguais?
Ou nós estamos vivendo o mesmo confinamento, os mesmos medos, sendo que nós temos a promessa, nós temos a confiança e tudo que Deus nos deixou na palavra dele. Então isso tem vindo muito esses dias, né, de confinamento, de reflexão da minha vida. Eu falo da minha vida e também dos que estão mais próximos de mim, mas assim, Deus falou grandemente ao meu coração nessa parte, né? Como será que o mundo está vendo a igreja? Será que nós estamos tendo diferença, né? Será que nós estamos fazendo, né, o que Deus quer falar conosco, né, nesse tempo, né? Guarde bem essa palavra, tempo, né? O que Deus está querendo falar com nós nesse tempo. Nós vamos aqui ver agora no texto, né? No texto que nós acabamos de ler em Gênesis 11, nós vamos transcorrer aqui, né, toda essa passagem. E é interessante que na história literal, ela nos mostra que um povo, né, que ali se reuniu em prol dos seus próprios interesses e intenções, né, para fazer tudo o que lhe apraz, né, tudo que era favorável a eles ali, eles estavam juntos, né. Lembrando que este povo era um povo da descendência, né, ali de Noé, e que eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam, eles sabiam tudo que Deus havia feito anterior à vida deles, né, no dilúvio, porque ali foi passado de pai para filho e filhas. Então eles não eram assim tão inocentes, né? Eles sabiam, né, o que Deus havia feito, pois eles eram da linhagem ali, né, dos filhos de Noé. Então isso é muito interessante, que não era um povo tão assim ignorante, um povo que não tinha noção. Então eles sabiam tudo que Deus havia feito para eles ali naquele tempo que houve o dilúvio. Então é um texto, claro, né, é um texto bem pontual para aquela época, né, mas também tem muito a nos dizer nos dias de hoje, né, como igreja. Né? Lembrando que naquela época ainda não existia separação entre judeus e gentios, né, e sim a descendência noelítica que estava ali. Então o texto que as Sagradas Escrituras hoje nos fala, hoje ela serve tanto para judeu quanto para gentil e também para a igreja. Por que não para a igreja? Porque a palavra de Deus ela é transcendente. A palavra de Deus ela transcende os seus dias, né, anos, e se aplica no momento oportuno que nós estamos vivendo hoje. Então, ao ler esta passagem e pensar apenas em confusão de línguas, é muito pouco para a riqueza das escrituras que nos foi deixada, né, como o aio, como o pedagogo, né, como é o sentido da palavra aio. Então tem muito a nos dizer essa passagem aqui de Gênesis 11, de tudo aquilo que o povo viveu e tudo aquilo que o povo vinha buscando para benefícios próprios. E para isso nós iremos estar lendo agora, né, pausadamente o que já foi lido dos textos de 1 a 9, e nós iremos refletir aqui na palavra de Deus para que nós possamos entender, né, um pouco mais, né, o que Deus ali fez naquele momento em que o povo estava falando uma única língua. Olha que interessante, logo no seu primeiro versículo, que diz assim: toda a terra usava a mesma língua e as mesmas palavras. Olha só que interessante, só no primeiro versículo que diz: toda a terra usava a mesma língua, idiomas e as mesmas palavras. Eu entendo aqui que além deles se entenderem, né, pelo fato de ser o mesmo idioma, mas a mesma palavra. Essas mesmas palavras quer dizer o quê? Que todos se concordavam mutuamente, né, naquele convívio deles ali. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer aquilo? Vamos. Devemos fazer isso? Sim ou não? Não. Então era um consenso geral que ali existia entre eles, né, independente de eles se entenderem devido ser o mesmo idioma, mas a mesma palavra. Então isso estava se tornando uma coisa, né, aos olhos de Deus muito perigosa, né, pela mesma palavra. Então existia um consenso. De repente, não sei o que eles falavam: vamos ser contra isso? Sim. Vamos fazer isso? Sim. No decorrer da passagem nós iremos ver exatamente o que eles estavam intentando a fazer, né, quando diz assim, as mesmas palavras. O perigo disso das mesmas palavras. O perigo disso da mesma língua. Continuando, né? Aconteceu que ao viajarem do leste ou do oriente, eles encontraram uma planície na terra de Sinar e viveram ali. Disseram uns aos outros: venham, façamos tijolos e preparemos-los no fogo. Assim eles usaram tijolos no lugar de pedras e para a construção, e barro, né, no lugar da argamassa.
Interessante aqui que eles tinham muitas coisas a serem feitas, né? Que havia um pedido de Deus que foi dado ali após o dilúvio, que era se espalhar por toda a terra. Mas eles ficaram ali, né? Resolveram construir uma cidade. Aqui no cozinhar tijolos, preparemos-nos, né, no fogo, né, preparar o tijolo ali para que ele ficasse robusto. Eu creio que essa parte aqui foi uma grande perca de tempo que eles tiveram para fazer tudo isso, sendo que eles poderiam estar fazendo muitas outras coisas bem mais edificantes, seguindo a vontade de Deus, né? Mas ali eles pararam para preparar os tijolos, cozinhá-los, fazer ele bem forte, bem robusto, para que pudessem fazer a cidade que eles tinham em mente e também a grande torre, né? E continuando aqui no versículo 4, eles dizem assim: então eles disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade, né, com uma torre cujo cume alcance o céu, para fazer-nos um nome para todos nós e não sermos espalhados por toda a terra. Que interessante, aqui eles iam fazer uma cidade, como eu disse, fizeram tijolos bem fortes, né, eles ali perderam muito tempo, foram muitos dias trabalhosos para construir ali aqueles tijolos, para depois começar a edificação da cidade e também construir uma torre, né? Uma torre que alcançasse o céu, para que eles tivessem um nome na terra, para que eles fossem famosos na terra e às vezes até muito mais famosos do que o próprio Deus, que havia tudo feito, né? Tudo aquilo e de tudo que eles tinham ciência de que Deus tinha feito. Mas mesmo assim eles ainda perderam esse tempo de construir esta cidade para que não fossem espalhados pela terra. O versículo 5 diz assim: o Senhor, né, o Adonai, desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Aqui eu quero abrir, né, olha que interessante esse versículo. Eu quero abrir aqui um parêntese, até então também lembrando a mensagem do pastor Wagner na quarta-feira, quando ele falou do Kairos de Deus, né, e comparado ao Cronos, que é o nosso tempo. Nesse versículo fica bem explícito que Deus ali, no seu Kairos, ele abriu uma janela e veio até o nosso Cronos, estava no nosso tempo. E Deus, nesse período, ele andou ali, né, perante todo aquele povo, ele viu que o povo estava construindo, ele viu a torre que o povo estava construindo, ele viu que o povo estava tramando, ele viu que o povo estava conversando entre si e o que estava no coração daquele povo. Então Deus ali, naquele tempo, quando ele estava ali, parou o seu Kairos, ele entrou ali, abriu uma janela no nosso Cronos e viu o que o povo estava fazendo. E o povo continuou a sua vida, construindo sua cidade, queimando seus tijolos, construindo a torre do qual eles haviam feito. E Deus ali vendo tudo isso e também observando o que eles estavam falando. É muito interessante que quando Deus, ele, no seu Kairos, no seu tempo, nós sabemos que é totalmente diferente do nosso, estava aqui junto do povo e o povo ali não percebeu. E Deus andando no meio deles e vendo tudo que eles estavam fazendo. No versículo 6 diz assim: o Senhor disse, as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua e vejam o que eles estão começando a fazer. Nessa altura nada lhes será impossível realizar. É interessante que aqui Deus já no seu trono, Deus ali já no céu, conversando aqui com a Trindade, ele diz, né, que as pessoas estão unidas, né, e que eles possuem uma única língua e vejam o que eles estão começando a fazer. Então isso preocupou a Deus, tanto que ele falou que nessa altura nada lhes será impossível de realizar. Então aqui Deus, quando esteve ali nesse momento, junto aqui com o povo na terra, vendo tudo que eles estavam fazendo, após isso Deus voltou, né, ao seu trono, voltou aos céus, ao seu terceiro céu, e junto com a Trindade ele falou, né, ele disse, as pessoas estão unidas. Então nós vemos aqui Deus falando ali com a Trindade, né, com Jesus e também o Espírito Santo. Então nós vemos que Deus teve o seu tempo na terra, vendo o que o povo estava fazendo, voltou e o tempo continuou. Esse período aqui entre os versículos 5 e 6, quando Deus desceu e após isso já está aqui, né, com a Trindade, a vida na cidade ali continuava. Eles continuavam queimando seus tijolos, eles continuavam usando o barro como argamassa e continuavam construindo a cidade. Então o tempo ali para eles continuou normal e eles continuando fazendo aquilo que não era agradável a Deus.
porque eles ainda falavam a mesma língua e ainda eles usavam as mesmas palavras de concordância. E Deus aqui já conversando ali com a Trindade, né, mostrando o que o povo estava fazendo ali, o que eles estavam planejando de ser na terra. No versículo 7 diz assim: venham, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam o que um outro fala. Aqui no versículo 7, eles desceram e ali confundiram a língua dos que ali estavam. Para pensar, irmãos, que neste momento, claro que após aqui do versículo 5, quando Deus desceu e após isso retornou, a vida continuou, a vida seguiu, mas agora nesse momento aqui no versículo 7, quando Deus volta ali, né, com a Trindade, porque ele diz, venha, desçamos. Então Deus não voltou sozinho e confundamos ali as suas línguas. Interessante que neste momento eles dormiram falando de um jeito e no outro dia já poucos se entendiam um ou outro. Então aquilo deve ter sido de um tormento assim enorme para eles. Você entendeu que às vezes o vizinho do qual eles conversavam, do vizinho do qual de repente eles tinham até um acordo para ser feito no outro dia, já não entendia mais o que seu vizinho estava falando ou um outro líder. Então isso deixou eles todos atemorizados, né? Eles ficaram com medo. Muitos, assim, nós vemos através da palavra que nós vamos ler ainda, eles começaram a ir embora, né? E por isso, a partir dali, né, o Senhor espalhou eles pela terra. Então isso foi um momento de muito confusão, como a própria palavra Babel significa, né, o seu sentido literal, confusão, e medo, e o que aconteceu, não consigo entender mais o que está passando neste momento. Então ali houve-se medo, houve-se confinamento, houve pessoas, né, que foram embora, e exatamente aconteceu tudo o que está acontecendo de repente, né, nos dias de hoje, né, o medo, que será isso que está acontecendo. Então nós vemos que tudo o que a palavra de Deus nos foi deixada, né, como eu disse, elas transcendem, né, o tempo e tudo que ela nos fala hoje também. Né? Creio que Deus não deixou essa passagem para nós exclusivamente para mostrar apenas o que o povo ali estava falando um único idioma e por isso o espalhou pela terra. Também, né? Mas também as coisas do qual eles perderam muito tempo, do qual eles deveriam ter feito, e eles não fizeram. Eles fizeram coisas que eram benéficas a eles, coisas que iam edificar a eles e não glorificar o nome do nosso Senhor. Continuando no versículo 8 diz: por isso a partir dali Adonai espalhou por toda a terra e eles pararam de construir a cidade. Versículo 9: por esta razão lhe foi chamada Babel, né? Quer dizer confusão. Porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor espalhou por sobre toda a terra. Né? Se nós pudéssemos, né, dar um título para essa mensagem seria será que estamos falando a mesma linguagem do mundo? Né? O que Deus tem para nos mostrar, né, nessa passagem e como a igreja está reagindo perante tudo isso que está acontecendo neste momento. Para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, né, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Isso é 1 Pedro, capítulo... Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos lá. No versículo 17 e 19. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 a 19. Estudando ali, né, e lendo, refletindo sobre o que nós acabamos de ler em Gênesis, capítulo 11, onde nós transcorremos ali do verso 1 e 9, e como foi mesmo no início, né, na introdução da mensagem, é o que Deus está querendo nos mostrar com tudo isso. E eu creio que Deus está preparando um tempo para nós, igreja, refletirmos de como nós estamos como igreja hoje. Né? O que tem nos influenciado o mundo aí fora? O que o mundo tem nos
fazendo com que nós parássemos a vontade de Deus, né? O que Deus deu para que nós façamos e que às vezes nós não estamos deixando o impedido de fazer às vezes por vergonha do mundo, às vezes por vergonha de um parente, às vezes até por vergonha de falar que é cristão, e às vezes até de demonstrar a sua fé, e às vezes até de fazer coisas que Jesus falou que nós faríamos até maior do que ele, as que ele fez. Então, para isso, nós vamos ler aqui agora, em 1 Pedro, versículo 4, dos seus versos 17, verso 17 ao verso 19. Porque chegou o tempo para o início do juízo, e ele começa pela casa de Deus. Se principia conosco, qual será o resultado para aqueles que desobedecerem às boas novas de Deus? Versículo 18 diz assim: se o justo é libertado por um triz, qual será o fim do ímpio e o pecador? Portanto, deixem os que sofrem segundo a vontade de Deus confiar em si mesmo, o Criador fiel à continuidade da prática do bem. Olha que interessante, irmãos, quando fala aqui, porque chegou o tempo para o início do juízo e ela começa pela casa de Deus, né? Então, a casa de Deus somos nós, né? Então, quando diz que o juízo começa pela casa de Deus, eu creio que tudo que nós estamos passando hoje é exatamente isso. É o que Deus está querendo falar com a igreja dele. É o que Deus está querendo mostrar como a igreja deveria estar hoje preparada para isso, para tudo que está acontecendo. Então eu creio que se o juízo está começando conosco hoje, né? Então nós vamos ver exatamente o que nós estamos errado, o que nós precisamos melhorar. Nós temos visto muitos irmãos, né? Assim como disse, no seu tempo, desesperado, com medo. São os tempos incertos, são incertezas, são inseguranças. Então são muitas coisas que nos têm deixado atemorizado. Mas, como foi falado na introdução, o mesmo sentimento que nós, igreja, estamos sentindo, o mundo também está, né? E eu creio que isso teria que ser diferente. Claro que nós estamos inseridos no mundo, nós precisamos dos nossos trabalhos, nós precisamos dos nossos afazeres. Todo mundo tem a sua vida para que possamos continuar vivendo, continuamos possando comer, conquistar bens, mas eu acho que tem algo mais do que isso que Deus espera da igreja dele. Que Deus prepare a igreja dele para que o que vai acontecer, né? Que nós possamos estar muito mais preparados do que nós estamos hoje. Não apenas confinados, mas preparados para levar, né, até as pessoas palavras de conforto, palavras de amor, palavra de salvação e também cura, né? Porque hoje o mundo necessita de cura. Então nós como igreja, o que nós temos feito, né? Temos apenas estarmos confinados nos nossos lares, mas nós temos buscado mais coisas e nós possamos aprender, né, muito mais com isso. E eu gostaria aqui de convidar os irmãos também a irem agora em Provérbios 18, onde nós iremos ver Provérbios 18, dos versos 10 e 11. Provérbios 18, verso 10 e 11, a palavra do Senhor diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e é elevado acima do perigo. A riqueza do rico é a cidade fortificada. E o segundo, ele imagina uma alta muralha. É interessante aqui que, como nós vimos lá em Gênesis 11, quando aquele povo construiu uma cidade, né? Um povo que tinha dinheiro, né? Um povo, né, até então próspero, e a palavra de Deus, eles ali queriam construir também uma torre. Então eles estavam tentando tirar quem era a torre forte dele. E para a igreja, irmãos, como nós vemos aqui no Provérbios 18, verso 10, que diz: o nome do Senhor é a nossa torre, né? Então a nossa torre é Deus, nossa torre é Jesus. Então é nele
nós temos que estar, né, alicerçados, é neles em qual nós devemos confiar. Essa torre que chega, é a única torre que chegou aos céus, que está nos céus, está à destra do Pai hoje. Né? Nenhuma construção feita por nenhum homem. E continuando o que diz assim, que a riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Né? O rico constrói a sua cidade, confia nos seus bens, né? E ele imagina que aquela cidade é a sua muralha, a sua fortificação. Né? Então isso nós não devemos fazer como o rico, né? Que hoje tem o seu dinheiro, tem a sua muralha fortificada no seu pensamento. Né? A igreja hoje tem que estar pensando diferente, a igreja hoje tem que estar pensando em Jesus Cristo, que é a nossa torre, que é a nossa fortaleza, que é a nossa muralha, né? Como diz as palavras de Deus. Então nós temos que estar confiante em tudo isso que Jesus nos deixou, né? Como diz lá em João 14, de 1 a 3, né? Que nós ali faríamos, vamos dar uma olhadinha lá em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, passagem bem conhecida aos irmãos, que diz assim: não se deixem perturbar, confiem em Deus, confiem em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes teria dito, porque eu vou até lá para lhes preparar um lugar. Pelo fato de eu ir lhes preparar um lugar, voltarei para levá-los comigo, para que, onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso, vocês sabem para onde eu vou, e sabem e também conhecem o caminho para lá. Como foi falado na nossa leitura em Gênesis 11, aqui Jesus, no Evangelho de João 14, de 1 a 3, ele nos mostra que quem vai preparar essa cidade é Jesus Cristo. Quem foi preparar essa cidade para nós é Jesus Cristo, nossas moradas, e Ele é a nossa torre. Então nós temos que estar diferenciado do mundo, irmãos. Nós temos que estar com um pensamento diferente. Nós sabemos que vivemos momentos difíceis, né? Mas assim como Israel ali também vivia momentos difíceis como escravo ali no Egito, quando Deus mandou as pragas, né? Eles foram o povo que foram protegidos, né? O anjo da morte não passou na casa de nenhum hebreu, o anjo da morte não prejudicou nenhum, e o povo viu isso, viu a diferença. O povo viu o Deus de Israel se manifestar ali protegendo o teu povo. É como Deus, é como o povo, é como o mundo hoje tem que ver nós hoje, ver a igreja. Eu concluo exatamente nesse versículo de Provérbios 18, onde diz que o Senhor é a nossa fortaleza. E eu concluo também desafiando os irmãos, né, a buscarem dias melhores, a buscarem momentos melhores, a refletir melhor, né, em nossas vidas, de como nós estamos agindo como a igreja hoje. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, mas nós temos visto aí no mundo gospel, né, muitas coisas acontecendo, pastor processando pastor, porque o pastor teve uma ideia, e a ideia daquele pastor ele pegou e usou para que também manifestasse, para expandisse o reino de Deus. Aquele pastor falou assim: essa ideia é minha, eu vou te processar. Irmãos, olha que coisa, um pastor processando o outro porque a ideia era dele, sendo que aquela ideia ela ajudou no reino de Deus. Nós temos que viver isso, irmãos. Nós temos que, se a sua ideia é boa, a minha ideia é boa, e se algum outro irmão for usar, amém, aleluia, porque está glorificando a Deus. Então nós vemos também em outras coisas, escândalos entre pastores. Então nós não estamos vivendo, eu creio que nós não estamos vivendo, como muitas igrejas dizem, um avivamento. Muitas igrejas estão vivendo um animamento. E eles acham que é um avivamento. Um avivamento é quando a igreja enxergar realmente o seu papel aqui na terra, o que nós devemos estar fazendo, o que nós temos que fazer. Então nós temos que nos comportar, nós temos que mostrar a diferença da igreja para o mundo. A nossa linguagem tem que ser diferente do mundo. Nós somos diferentes do mundo. Nós temos promessa, nós temos tudo que Jesus deixou relatado para nós aqui, não só Jesus, como também como os profetas, os evangelhos.
Então nós temos toda a estrutura, a base para que nós possamos seguir a nossa vida e mostrar para o mundo o que Jesus quer fazer por cada um deles, o que Jesus tem para a vida de cada um deles. Então nós temos, irmãos, que nos firmar. Eu creio que esse momento que nós estamos confinados em nossos lares, refletindo em nossas vidas e como a igreja tem que estar no dia de hoje. Eu tenho visto muitos irmãos fazendo suas mensagens, seus devocionais, né, nas suas lives, mas muitos irmãos buscando em Apocalipse, ok? Na palavra de Deus, mas Apocalipse, irmãos, é o final. E Jesus, toda vez que ele confrontava uma pessoa ou um sacerdote, e todos que assim iam a ter com ele, ele falava assim: olha o que os profetas dizem, olha o que os profetas falaram. É assim. Então nós temos que buscar, como nós buscamos hoje aqui na palavra de Deus em Gênesis 11, os irmãos no início, e tudo que os profetas têm para nos dizer, tudo que os evangelhos têm para dizer para nós, porque é onde nós iremos aprender, é onde nós iremos nos edificar, é onde nós iremos fazer tudo aquilo que Jesus quer que nós façamos, o que Ele quer como a igreja se comporte no momento desse, como os de hoje. Então, creio que Jesus quer para a sua igreja que dentro em breve, quando acontecerem momentos, quando nós passarmos desse momento e tivermos já com as nossas vidas normalizadas e momentos como esses que virão antes do final, que a igreja esteja preparada para que no momento que isso vier a acontecer novamente, nós possamos estarmos preparados, que nós possamos estarmos visitando os enfermos, que nós possamos estar impondo as mãos sobre os enfermos e curando e levando o Evangelho de Jesus Cristo. É esse o que Jesus quer para nós. Deus não quer que nós falamos a língua do homem. Jesus não quer que nós nos amedrontemos. Ele quer que nós falamos a palavra dele. Ele quer que nós façamos milagres maiores do que o dele, como ele diz. Então, irmãos, a igreja tem que estar preparada para isso, né? Esse é um tempo. Se nós falávamos antigamente que nós não tínhamos tempos para evangelizar, para falar do amor de Cristo, hoje nós temos aí grande tempo. Um simples vírus, um vírus invisível, fez você ter um tempo. E que nós possamos refletir que tempo nós temos. Bastante tempo nós temos. Nós temos que encontrar nosso tempo. Hoje um vírus que fez que nós encontrássemos tempo. Nós agora somos indesculpáveis para encontrarmos tempos para falar mais do amor de Jesus Cristo, para buscar mais a unção e o Espírito sobre nós, né? É interessante que a palavra de Deus diz que, além de nós hoje termos o Espírito Santo dentro de nós, e quando o Espírito Santo está sobre nós, nós curamos, nós impomos as mãos. As sombras dos apóstolos naquela época, quando o Espírito Santo estava sobre eles, eles passavam, a sombra deles passavam e curavam as pessoas. A igreja tem que se posicionar, irmãos. A igreja tem que ser exatamente o que a palavra de Deus nos quer. Né? Creio que Deus abriu o seu Kairos também neste momento, e Ele passou por aqui, Ele viu o que o mundo estava fazendo e como a igreja dele também está se comportando. E nos deu esse tempo para que nós nos certificamos. A palavra do irmão Emanuel também na sexta-feira, na sua oração, ele diz que nós possamos sair diferente de tudo isso que está acontecendo. A igreja tem por obrigação de sair diferente de tudo isso que nós estamos passando. A igreja tem por obrigação de levar o Evangelho de Deus e mostrar para o mundo que coisas piores irão acontecer, como está em Apocalipse, mas as que vão anteceder, a igreja tem que estar posicionada, a igreja tem que estar preparada para levar o Evangelho e também para curar os enfermos. Irmãos, nós possamos nos edificar cada vez mais, né, na palavra de Deus, e que nós possamos buscar cada vez mais entender e ficar atento a tudo que o Espírito Santo tem nos dizendo nesse momento. Tudo que o Espírito Santo tem a nos dizer através da palavra dele. E tudo que nós, como igreja, após passar tudo isso, como nós estaremos posicionados. Uma igreja forte, uma igreja que entendeu o recado. Como foi dito ali na passagem em 1 Pedro, no verso 4, que o juízo começa pela casa de Deus. Né? Como eu disse, se nós estamos no mesmo sentimento, passando pela mesma coisa que o mundo, então o juízo de Deus está falando por nós nesse momento. Então nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo fortalecidos, nós estamos sendo preparados
para que as próximas situações que antecedem o final, nós possamos estar posicionados como igreja, uma igreja forte, uma igreja que cura, uma igreja que tem sobre nós o Espírito Santo da cura, para que nós possamos levar ao mundo e o mundo conheça Jesus Cristo. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer para nós, é isso que a igreja quer para cada um dele, em toda parte do mundo. Não é pontual, não é num país, é no mundo. E a igreja de Cristo está espalhada. Então ele está falando com a igreja. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que nós possamos refletir bastante em tudo que Deus tem nos dito, né? E que cada vez, né, cada irmão que assim trouxer a mensagem, que nós possamos estar atentos aos ouvidos para a voz do Espírito Santo em nossas vidas. Curvemos nossas cabeças e assim vamos agradecer tudo que Deus tem nos feito. E eu quero desejar a vocês um feliz Habicurim, né, que são as festas das primícias, ali na ressurreição de Cristo, o nosso rei, nosso Sar Shalom. Foi muito bonita ali a mensagem do nosso devocional, do nosso irmão pastor Alexandre Dutra, do qual ele nos trouxe ali um conhecimento da Páscoa, da verdadeira Páscoa. E interessante como nós estamos hoje vivendo a mesma Páscoa que o judeu, né, ali recluso no seu lar, junto com a sua família e celebrando a verdadeira Páscoa, que é o nosso Jesus Cristo. E também a festa do Habicurim, que é as festas das primícias, que é a ressurreição do nosso rei. Amém? Oremos. Pai amado, Deus bendito, graças te dou, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque assim Tu tem usado, Senhor Deus, não só a minha vida, como também a vida de muitos irmãos que têm assim dedicado um pouco do seu tempo, Pai Santo, para levar até a Tua igreja, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, que nos edifica, que nos exorta. Pai Santo, queremos entregar diante de Ti a vida de cada irmão, a cada lar, Senhor Deus, a cada família que está reunida neste momento, a cada família que está pensando, Senhor Deus, em tudo que vai acontecer após isso, e que isso seja um tempo, Senhor Deus, de reflexão para a Tua igreja que está confinada, Senhor Deus, assim como uma lagarta num casulo, Senhor Deus, e quando sair, Senhor Deus, uma linda borboleta que voará e espalhará o Teu Evangelho, Senhor Deus, na Tua metamorfose, e que essa metamorfose, Senhor Deus, faça com que nós também possamos sair logo mais, quando tudo isso estiver passado, e espalhar o Teu Evangelho, e nos posicionarmos, Senhor Deus, como a Tua igreja santa, a Tua igreja, o Teu sacerdócio real aqui na terra. E tudo que a Tua palavra nos diz, o que a Tua igreja é, né? A luz do mundo, o sal da terra, e que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor Deus, esquecendo tudo que o mundo tem nos impedido de fazer, mas que nós possamos estar alicerçados, Senhor Deus, que nós possamos confiar nesta torre que é Jesus Cristo, como diz ali em Provérbios 18, que é a nossa torre, que está aos céus, olhando por nós, nos protegendo e nos capacitando a cada dia. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que irá fazer, até o tempo que assim o Senhor achar oportuno para que nós estejamos aqui, né, em nossos lares. Abençoe, Senhor Deus, a cada família, a cada vida. Eu te agradeço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero aproveitar e também fazer uma convocação aos irmãos para que você, né, saia na sacada do seu apartamento, vá até a janela da sua casa ou até o teu quintal. Levante suas mãos ao céu, Senhor Deus, clame ao Senhor por nossa nação. Domingo passado nós tivemos uma convocação para um jejum. Interessante que vem de encontro à palavra de Deus aqui, de nós estarmos falando a mesma língua, que às vezes muitos irmãos não fizeram o jejum porque determinado político pediu, né? Nós não estamos aqui para defender político E nem político D, né? Nós estamos aqui para clamar pela nossa nação. Muitos irmãos deixaram de fazer, como eu disse, esse jejum porque foi um político X que pediu, mas isso não vem ao caso. Lembra que a tua nação, lembra que você é a igreja de Cristo e isso é uma obrigação nossa de clamarmos pela nossa nação. Vá até onde você achar um local que seja propício a você, estenda suas mãos aos céus e faça uma oração e clame ao nosso Deus, clame a nossa torre, que é Jesus Cristo, para que essa pandemia cesse,
para que esses leitos que foram feitos em São Paulo não venham ser usados e que caia por terra todo este mal que está assolando não só o nosso país, mas todo mundo. Isso é uma posição da igreja. Eu conclamo você a fazer isso, como igreja. Orar ao Senhor, aonde você achar melhor. Clamar a Deus e pedir por nossa nação, pedir pelos nossos governantes, para que isso dentro em breve cesse e para que esses leitos não sejam usados e que o mundo enxergue que tudo isso foi devido à oração e clamor ao Deus que tudo pode. Amém? Deus os abençoe. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os feridos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés o adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Queremos agradecer-te, Senhor, por mais um dia nos permitir retornarmos com os cultos, estarmos o dia de hoje em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor, para que pudéssemos alimentar o nosso espírito e assim poder suportar mais uma semana de confinamento e tudo aquilo que irá acontecer no decorrer dessa semana. Obrigado pelos cânticos, obrigado pela oportunidade que o Senhor deu ao irmão Gerson de poder nos alimentar e ser usado como ferramenta em Tuas mãos, e que agora, Deus, ao nos despedirmos, que o Senhor nos dê a paz que precisamos, que só o Senhor pode nos dar, e todo o conforto e todo o discernimento, para cada dia mais continuarmos vivendo com o único propósito, exaltar o Teu nome e cumprir, ó Deus, aquilo que nos cabe, que é pregar a Tua palavra pelos meios que temos, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e se arrependam diante do Senhor, reconhecendo que são pecadores. Eu agradeço a cada um dos irmãos e agora nós vamos orar, encerrando esse culto. Que Deus nos abençoe e conceda a cada um tudo aquilo que
necessitam, que necessitamos, para que juntos possamos continuar cumprindo os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Querido Deus, mais um dia o Senhor nos permitiu prestarmos um culto ao Senhor. Mais um dia o Senhor permitiu, ó Deus, que pudéssemos ser usados por Ti e alimentados pela Tua Palavra e por tudo aquilo que pudemos fazer desde manhã e até agora à noite. Obrigado porque um dia o Senhor enviou o que tinha de melhor para que pudéssemos ser resgatados, para que pudéssemos ser religados novamente com o Senhor, não simplesmente como criação, mas agora como filhos, como nova criatura, para que sejamos usados pelo Senhor, o Deus, na propagação do Teu Evangelho e na adoração que precisamos prestar a Ti. Obrigado pelo culto, obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou no dia de hoje. Assim eu oro, agradecido, no precioso nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um. Uma ótima semana a todos e não desperdicem a oportunidade de pregar o Evangelho e viver cada dia o melhor para o Senhor. Deus os abençoe.